Olha, com alegria que nós chegamos mais uma vez até você com o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Queremos deixar para você aqui um convite muito especial. Durante esse mês de agosto nós vamos comemorar os 155 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o mês de agosto é o mês de missões da Igreja. Então nós vamos ter uma série de programações voltadas a este assunto, as missões da Igreja. Fazer a obra de Deus é a missão da igreja e é o tema do nosso programa de hoje. E como você é nosso telespectador, nosso convidado também para estar nas programações, nós vamos deixar aqui um convite muito especial para você para o dia 15, 16 e 17 de agosto. Nós vamos ter uma conferência missionária na igreja. Vamos comemorar o Dia do Presbiterianismo no Brasil e vamos também ter um evento missionário chamado a Feira das Nações. E você é nosso convidado, sexta-feira à noite às 19h30, no sábado também às 19h30 e no domingo às 9 da manhã às 19h30. Guarda esta data, 15, 16 e 17 de agosto, para você estar conosco. Falar da obra missionária é falar da obra de Deus. E hoje nós vamos falar de uma forma muito especial sobre como fazer a obra de Deus. Não saia daí, depois do nosso intervalo nós retornaremos com este assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós estamos retornando aqui nesta programação da Igreja Presbiteriana de Dourados, e você que nos acompanha pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense, a nossa gratidão pela sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus e saber também se você faz a obra de Deus. Jesus disse várias vezes para as multidões que o acompanhavam, dizendo da importância de fazer a obra de Deus. Uma certa feita ele chegou a dizer assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E neste contexto ele diz: convém que façamos a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. O que Jesus estava dizendo é que chegará um momento em que nós não poderemos mais fazer a obra de Deus. A oportunidade é agora. Nós vivemos o tempo da oportunidade, o tempo de nos engajarmos na obra de Deus. Certa pessoa foi perguntada qual o grau de envolvimento dela com o reino de Deus, com a obra de Deus e com as coisas de Deus neste mundo.
e ela ficou muito apertada, porque ela começou a fazer uma avaliação da sua vida e começou a ver que ela gastava o seu dia a dia somente pensando nela mesma, na sua família, somente pensando no seu bem-estar, no bem-estar da sua família, no seu trabalho, na sua saúde, no seu lazer, enfim. Quando ela parou para examinar o tempo que ela gastava para fazer a obra de Deus, ela viu que era muito pouco. Tem dois aspectos que nós devemos analisar disso. Um é saber que, ao cuidar da família, segundo o propósito de Deus, você também está fazendo a obra de Deus. Quando você cuida da sua família, quando você cuida das suas coisas, não deixa de ser, em um certo sentido, você está fazendo a obra de Deus ali. E é importante que você faça. Mas não pode ser só isso. Jesus também nos deu algumas tarefas que elas são imprescindíveis. O envolvimento nosso na obra de Deus, nas coisas de Deus. Quando você pega, por exemplo, o cronograma administrativo de uma igreja local ou a estrutura interna de trabalho da igreja local, a sua escola dominical, suas classes de escola dominical, quando você olha os ministérios daquela igreja, as sociedades internas, grupos coral, grupo musical, você vê que há muitas frentes de trabalho para você poder engajar naquele trabalho, na obra de Deus. Há também os projetos missionários daquela igreja, trabalhos evangelísticos, incentivos para você evangelizar alguém, discipular, convidar um visitante para ir num culto, levá-lo a uma programação especial, fazer um discipulado com um vizinho, com um amigo, com um parente, dar uma Bíblia, um folheto, uma literatura. Tudo isto está incluído neste quadro, fazer a obra de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algumas coisas muito específicas deste quadro de fazer a obra de Deus. Vou te dar um exemplo. No capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos Pedro e João subiam para a oração da hora sexta, a Bíblia registra que eles, chegando ali na porta formosa do templo, um coxo pedia esmola. E aquele coxo então estende a mão e pede a eles que desse uma esmola. E eles olharam para aquela pessoa com enfermidade física e disse para ele assim: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele levantou, começou a andar e aconteceu ali um milagre na vida daquele homem. E todos ficaram admirados, mas o Sinédrio não ficou nada admirado com aquilo, muito pelo contrário. Indignados com a popularidade que ganhou aquele milagre e dizendo que era uma falsidade, que era uma artimanha dos apóstolos, e também porque eles estavam dizendo que Jesus havia ressuscitado dos mortos, não querendo que aquela notícia espalhasse em Jerusalém, diz a Bíblia que eles prenderam os apóstolos, está aqui em Atos, capítulo 4. Prenderam os apóstolos, açoitaram e levaram diante do Sinédrio. E naquele contexto eles foram açoitados, eles foram ameaçados e eles foram proibidos de pregar o evangelho em Jerusalém. Não obstante a isto, eles disseram: julgai diante de Deus, se não importa antes obedecer a Deus do que aos homens. A ideia de fazer a obra de Deus, ela tem esta conotação: antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles, depois de açoitados, ameaçados e proibidos, eles foram soltos. E diz a palavra de Deus que quando eles encontram a igreja novamente, agora já no capítulo 5, a igreja que orava por eles saem dali alegres, regozijantes, porque foram considerados dignos de sofrer açoites e ameaças pelo nome do Senhor Jesus Cristo.
Fazer a obra de Deus implica nesse despreendimento, nesta diligência, nesta determinação de ser até mesmo considerado digno, com alegria, olharmos para nós e falar assim: eu estou sofrendo vergonhas, açoites, ameaças, até mesmo de morte, prisão, passando por sofrimentos, lutas, mas eu estou alegre, regozijante, porque eu fui considerado digno de sofrer por este nome. Fazer a obra de Deus implica nesta disposição de sofrermos também pelo nome de Cristo. Mas há um outro quadro entre fazer a obra de Cristo, que não é só sermos ridicularizados pelo mundo, não é somente sermos taxados e até mesmo olhados com desprezo, com desdém, como aquelas pessoas, como às vezes são olhados os servos e servas de Deus neste mundo, como se fôssemos pessoas sem inteligência, sem sabedoria. O evangelho é para pessoas pobres, fracassadas, que não deu nada na vida. Enfim, há umas pessoas que pensam assim, não têm a mente de Cristo. Mas tem um outro lado que é muito interessante. A palavra de Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que fazem a obra de Deus neste mundo. Lá no capítulo 10 do Evangelho de Romanos, o apóstolo Paulo, recordando as palavras do profeta Isaías, ele diz assim: quem creu na nossa pregação? Quem deu ouvidos à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque como ouvirão se não há quem prega? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Quão precioso é, ou quão preciosa é a vida daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formoso é sobre os montes, quão formosos os pés dos que anunciam as coisas boas, as boas novas. Quão precioso é aos olhos de Deus aqueles que proclamam a palavra de Deus, aqueles que fazem a obra de Deus. Quão precioso é aos olhos do Senhor quando alguém se dispõe a fazer a obra de Deus. Quão bem aproveitado é o tempo daquele que faz a obra de Deus. Quão precioso é aquele que é capaz de deixar os afazeres deste mundo e se dedicar à obra de Deus. Ou você cuida da sua família, do seu trabalho, mas não deixa de fazer de tudo isto um motivo para louvar e tributar a Deus a glória e o louvor que é devido ao seu santo nome. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantará você passar a vida toda aflita, correndo e não fazer a obra de Deus? Então eu quero conclamar você, no nosso programa de hoje, a fazer a obra de Deus. Nós estamos iniciando aí um mês de missões da Igreja Presbiteriana e eu quero conclamar você, aproveitar este mês para conclamar você a fazer a obra de Deus. Faça enquanto é tempo. Ainda há tempo para você fazer a obra de Deus. Nós vamos para um intervalo e depois retornaremos para dar sequência a esse programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus.
Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos seguir aqui o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e hoje estamos falando sobre fazer a obra de Deus, iniciando aí as programações para o mês, anunciando já as programações para o mês de agosto, mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas hoje eu quero responder mais uma pergunta. O jovem me perguntou assim: pastor, como eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Eu acredito que esta é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Você que está me ouvindo aí agora, como você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus na sua profissão, no seu casamento, na sua família, na sua vida, no investimento dos seus recursos, do seu tempo. Como que eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Este assunto também é contemplado nas páginas das Escrituras. Paulo, quando escrevia sua carta aos Romanos, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que a Bíblia não esconde de nós a realidade deste assunto. Como que eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Para início de conversa, eu quero que você entenda que a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida está revelada aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Eu sei o que é a vontade de Deus para a minha vida através da palavra de Deus. Vou te dar vários exemplos. Eu sei, por exemplo, que é vontade de Deus que todos os seres humanos o adorem. É vontade de Deus que você seja um adorador do nome de Deus. Deus criou você para isso. E quando ele deu a Moisés os mandamentos lá, ele fala, o primeiro mandamento já dizia assim:
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, agora é o resumo, de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Então é vontade de Deus, por exemplo, para a sua vida, que você reconheça a Deus como o único Deus vivo e verdadeiro, e que se reconheça como um ser criado à imagem e semelhança de Deus e viva em comunhão com Ele. É vontade de Deus que você seja um adorador do nome de Deus e que viva em comunhão com Deus, em harmonia com Deus e não tenha outros deuses diante da sua vida. Não adore outro Deus, não busque outro Deus, não corra ao encontro, se lance em confiança aos braços de outro. Isso é vontade de Deus e está revelada na palavra de Deus, nos mandamentos da lei de Deus. Deus revelou para sabermos disso. Outra coisa, é vontade de Deus que você ame o seu próximo como a si mesmo. Está revelado na palavra dele. Deus nos revelou a sua palavra para nós sabermos o que Ele requer de nós, qual que é a vontade dEle para a nossa vida. E lá no resumo dos mandamentos, quando mandou amar a Deus sobre todas as coisas, dizemos o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo implica em não sermos orgulhosos, amar o próximo implica em não sermos vingativos. Uma pessoa que entende a vontade de Deus para a vida dele jamais fará justiça com as próprias mãos. É vontade de Deus que as pessoas vivam em paz. Por exemplo, quando você vê essas guerras que nós estamos vendo aí, esses conflitos entre os povos, entre as nações, essa não é a vontade de Deus para o ser humano. A vontade de Deus é vivermos em paz uns com os outros, amarmos o nosso próximo, respeitá-lo, apresentá-lo perante Deus, levá-lo a tributar a glória que é devida ao nome de Deus. É vontade de Deus, por exemplo, que para o casamento entre um homem e uma mulher, é claro, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então eu não preciso de perguntar qual é a vontade de Deus neste aspecto. Eu já sei que é vontade de Deus que a constituição da família seja a partir deste princípio, entre um homem e uma mulher. Então eu não preciso de perguntar, está revelado, Deus revelou na sua palavra estas coisas. Então é vontade de Deus que um jovem que teme a Deus também procure uma jovem que tema a Deus, para eles se casarem, para que não haja um julgo desigual, para que depois não haja um conflito de valores dentro daquele casamento, dentro daquela família. Isso está revelado na palavra de Deus, para que você depois não viva os conflitos desta família, porque os valores estão conflitantes. É vontade de Deus que você viva uma vida honesta sobre a face da terra. Há quantos textos das Escrituras que diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então é vontade de Deus que você viva uma vida honesta, ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Tantos textos das Escrituras que nos mostram a vontade de Deus para vivermos bem, vivermos uma vida saudável. É vontade de Deus, por exemplo, que o marido ame a sua esposa, que a sua esposa seja submissa ao marido, que os filhos obedeçam os pais. Isto é vontade de Deus, está tudo revelado aqui nas Escrituras. Nós temos na Bíblia a vontade de Deus revelada para nós. O que tem acontecido é o seguinte: muitas pessoas têm deixado a palavra de Deus de lado e têm corrido atrás de outras coisas para descobrir o que Deus quer da vida dele. Uns correm atrás de horóscopo para saber qual deve ser a sua atitude, as suas escolhas do dia. Outros vão atrás de pessoas para fazer
leitura de carta, numerologia, todo tipo de benzedeira e de benzedeiros, até mesmo no meio evangélico, pessoas que não têm revelação aqui, profecia dali, e é uma adivinhação da vida um do outro, para descobrir a vontade de Deus. Eu conheci a história de um jovem que ele não conseguia desvincular de uma moça porque alguém teve uma revelação que ele casaria com ela. Então, nós temos, às vezes, burlado a palavra de Deus e buscado outras fontes para conhecermos a vontade de Deus, que não é a Escritura Sagrada, que não é a orientação de Deus para a nossa vida. E todas as vezes que nós deixamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e começamos a correr atrás de descobrir a vontade de Deus em outras fontes que não é a palavra de Deus, nós tropeçamos, nós nos frustramos, nós corremos o risco de sairmos decepcionados. A palavra de Deus é para nos revelar a vontade de Deus. Aqui Paulo fala assim, olha, não se conformem com este século, não entrem na forma deste século, que quer buscar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus em outras fontes que não seja a palavra de Deus, mas procurem na palavra de Deus conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu posso te dizer é que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Procure na Bíblia, na palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você será muito mais seguro, você será muito mais feliz. E a promessa de Deus é para aqueles que fazem a vontade dele. A Bíblia registra, e quem falou isso foi o próprio Jesus, que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagres. E o Senhor dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não fizeram a vontade de Deus conforme revelada na palavra de Deus. Então a vontade de Deus está revelada a nós na sua palavra. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós chegamos aqui no momento final do programa. Esse programa agora ganha o nome Andando com Cristo, porque é um convite para você andar com Cristo, e caminhar com Cristo é o maior desafio de vida para cada um de nós. Deixamos aí o convite para você acompanhar estas programações da igreja aqui pela TV Gran Dourados,
E também para você participar dos nossos cultos. Todos os domingos, às 9 horas, nós temos a escola dominical e às 19 horas o culto de adoração ao nome do nosso Deus. Você é nosso convidado a participar das programações da igreja. Passe na secretaria da igreja, pega ali o nosso boletim, pega um programa da igreja e venha participar conosco dos cultos, participar da programação da igreja, levar a sua família para a igreja, apresentá-la perante o Senhor. Faça a obra de Deus enquanto é dia, porque chegará um momento em que muitos desejarão fazer e não poderão mais. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro aqui no programa e aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense.